Boa tarde a todos. Hoje estou aqui para vos falar, não como sempre da minha casa onde eu vivo em Tóquio, mas na nossa outra casa que fica na Diocese de Yokohama, em Yamato. Estamos aqui reunidas este fim de semana com alguns jovens, porque, como muitos de vocês sabem, temos um encontro internacional dos jovens e também adultos servidores a nível mundial, portanto muitos dos encontros serão online, mas todos aqueles que vão poder participar presencialmente estão reunidos em cada país, e também aqui estamos com alguns jovens que puderam vir até à nossa casa, e outros estão também ligados online. E é assim no intervalo do encontro que eu aproveito para fazer o comentário sobre o Evangelho de amanhã. Podia não o ter feito, mas como é um evangelho um pouco difícil, pensei que nem que fosse dizer 2 palavras seria importante. Então continuamos com o Evangelho de São Marcos. Salta uma parte desde a semana passada que estávamos no capítulo 12 e estávamos naquela passagem da viúva que oferece as suas 2 moedas, não é? Lembram-se? E depois começa ao capítulo 13, e no capítulo 13 há um discurso escatológico, não é? Sobre o fim dos tempos de Jesus, que mais ou menos acaba com estes versículos que se leem no Evangelho de amanhã, que é o Evangelho, ou seja, portanto, o capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 32. E é preciso, portanto, explicar em que contexto é que surge este discurso de Jesus aqui. Como já sabemos, Jesus e os discípulos encontram-se em Jerusalém. Está iminente a morte de Jesus, ou seja, ainda tem liberdade, ainda está em liberdade, mas sabe que mais tarde ou mais cedo vai ser capturado, digamos. Então Jesus começa a falar sobre as dificuldades que os discípulos vão encontrar depois da sua partida. Ou seja, há um momento, portanto, na parte do capítulo anterior a esta que se lê no Evangelho de amanhã, há uma parte em que vemos como Jesus fala das grandes dificuldades que vão surgir, que na verdade não se trata do fim do mundo, digamos, não se refere ao que vai acontecer quando este mundo acabar, mas a todas as dificuldades pelas quais nós, como discípulos de Jesus, e não só, passamos ao longo da nossa vida. Portanto, podemos aplicar estas palavras ao momento histórico que estamos a viver, hoje em dia, como comunidade internacional, comunidade mundial, mas também ao momento que cada um vive pessoalmente. Jesus trata de preparar os discípulos. Eles encontram-se, uns 4 discípulos, e Jesus encontra-se no Jardim das Oliveiras, e aí Jesus trata de lhes falar que vêm aí tempos difíceis, mas é um discurso de esperança, ao contrário do que pode parecer, é um discurso de esperança, porque Jesus começa por dizer: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Ora, isto é um discurso realmente apocalíptico, não é? E nós imaginamos já, sei lá, agora com as mudanças, com as alterações climáticas, com o aquecimento global, tudo aquilo que nós temos feito de errado ao longo da história, que temos realmente todas as guerras, as inimizades, a falta de seguir a vontade de Deus, que muitas vezes constatamos nas mudanças que vão ocorrendo ao longo da história, não é?
podemos imaginar, claro, Deus vai nos castigar, vai castigar porque realmente isto não tem remédio, esta situação não tem remédio, por isso esta descrição que se faz no Evangelho de que o sol escurecerá, que será de nós sem o sol, não é? E que a lua também nunca mais dará luz e as estrelas vão cair, enfim, isto é uma coisa, é o fim do mundo, não é? Mas na verdade não é não é essa a interpretação, a interpretação adequada a estas palavras, porque Jesus usa uma linguagem típica do Antigo Testamento, quando se descrevia que todos aqueles povos, digamos, que perseguiam os judeus pela sua fé, não é? Por eles terem uma fé diferente, normalmente eram povos que adoravam o sol, que adoravam as estrelas, que adoravam a lua, e quando através dessa linguagem se fala do sol que escurece, a lua que cai, as estrelas que caem, na verdade estava-se a falar de que o povo de Israel seria salvo da perseguição, que seriam libertados desses outros deuses, não é verdade? Desses outros povos que os oprimiam. Portanto, se nós queremos fazer uma aplicação aos dias de hoje, podemos falar de que Jesus está a prometer uma libertação de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos está a destruir, não é? Não só como pessoas, como indivíduos, mas também como como globo terrestre, como comunidade internacional, não é verdade? Estamos a viver tempos difíceis, sem dúvida, por isso acho que podemos aplicar estas palavras do Evangelho aos nossos dias, não é? Estamos a viver tempos muito complicados e realmente até parece que o sol perde a luz, porque parece que não vemos o fim do túnel, não só por causa do coronavírus, mas também por todos os problemas que nós vemos que está a provocar o aquecimento global, sobretudo em alguns países que estão a perder cada vez mais terreno ao mar, as águas do mar que sobem, enfim, tantas situações que realmente nos fazem lembrar estas palavras apocalípticas. Mas Jesus não está aqui a falar de um castigo divino, Jesus não está aqui a falar do fim do mundo, não. Ele está a falar precisamente da vitória de Deus sobre o mundo, no sentido de aquele mundo de pecado, aquele mundo provocado, criado pelo nosso egoísmo, pelos nossos interesses próprios, não é? E anuncia a vitória do amor sobre o egoísmo. Por mais estranho que nos pareça esta linguagem, por mais estranha que nos pareça, na verdade é isso que significa, né? Então, porque a continuação ele diz: hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ou seja, Jesus está aqui a anunciar a vitória de Deus sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso pecado. Não é? É verdade que essa vitória já foi realizada por Jesus na cruz, quando ele se entregou voluntariamente, deixando-se matar por aqueles que realmente estavam cheios de inveja, cheios de egoísmo, e de algum modo podemos dizer que na cruz morreu esse pecado. Porquê? Porque Jesus, com o seu amor infinito, perdoou esse pecado e nós fomos reconciliados com Deus, apesar de sermos tão pobres e tão pouco muitas vezes parecidos com Deus, apesar de termos sido criados à sua imagem, não é? Mas temos a tal liberdade que é um dom maravilhoso, mas que muitas vezes utilizamos não da melhor maneira, nem para nós, nem para os outros, nem para a terra, nem para a natureza, o universo, não é verdade? Mas vejam que linguagem também tão misericordiosa a de Jesus, quando ele diz: o Filho do Homem mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais.
ou seja, Jesus está aqui a dizer que enviará anjos enviados, não é? Na verdade, anjos significa enviados, não é? Servos que irão buscar aos 4 pontos cardeais, aos 5 cantos do mundo, todos aqueles que foram eleitos por Deus. Ou seja, quem serão estes tais eleitos? São os batizados? São os que vão à missa todos os dias? Penso que, na verdade, os eleitos são todos aqueles dentre nós, não é? Todos aqueles homens e mulheres de qualquer religião que no fundo do seu coração desejam construir um mundo melhor e que, apesar até de terem cometido, como qualquer um, muitos erros na sua vida, desejam construir esse mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais solidário, não é? E que decidem, por mais tarde que seja, começar de novo e tentar seguir a voz da sua consciência, não é? Eu acho que os anjos são esses enviados que nos atraem a vivermos realmente como o nosso coração nos diz para vivermos, não é? E esses enviados que Jesus manda pelo mundo inteiro, não é? Podemos dizer que são os missionários, mas eu acho que são os missionários que têm o nome de missionários, mas também todos aqueles cristãos, e não só, que são capazes de transmitir através da sua vida, dos seus gestos, das suas palavras, o amor, a misericórdia, a bondade, o espírito de partilha, o espírito de solidariedade, o espírito de perdão também, de tudo aquilo que é realmente a expressão do amor de Deus pela humanidade e que produz em cada um de nós essa vontade de criar um mundo melhor, e um mundo melhor a todos os níveis, não é? A todos os níveis, começando por nós próprios, começando por amar-nos bem cada um, aceitar-nos como somos, acreditarmos no valor da nossa vida, continuando por aqueles com quem nos relacionamos, sabermos valorizar cada pessoa, apesar dos seus defeitos, dos seus pontos fracos, e ao mesmo tempo sermos capazes de ser responsáveis na nossa relação com a natureza, na nossa relação com este maravilhoso mundo, esta mãe terra que Deus nos ofereceu como casa comum, não é? Por isso, esta mensagem deste domingo é uma mensagem de esperança. Jesus escolhe, reúne os eleitos, quer dizer que nos chama, nos escolhe um a um. Nós podemos dizer que sim ou podemos dizer que não, mas ele até ao último momento vai continuar a chamar-nos, não é? E vai continuar a chamar-nos onde quer que nós estejamos, mesmo que seja no fim do mundo. Não sei onde é que é o fim do mundo, mas pode ser tanto na Ásia como na América, como na Europa, como na África, não é? E em qualquer lugar que nós possamos estar, não só a nível físico, mas também a nível espiritual, que possamos sentir que estamos muito longe, aí Jesus vai enviar os seus anjos para nos atrair a Ele e para nos dar a capacidade de começar de novo e de ajudá-lo a construir um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo mais feliz para todos, não é? Uma casa onde todos sejamos felizes. E Jesus dá o exemplo da parábola da figueira, ou seja, a figueira como podia ser qualquer outra árvore, não é? Mas penso que Israel é uma terra de figueiras, não é? E então ele diz-lhes, quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, vocês sabem que o verão está próximo, não é? Vocês veem logo que o verão está próximo. E todos os anos, fielmente, a figueira da figueira brotam aqueles ramos tenros, não é? Essa é uma imagem para Jesus transmitir a fidelidade de Deus. Eu voltarei, sem dúvida, voltarei todos os dias, não é? Como nós podemos constatar no momento de cada Eucaristia. Jesus volta a nós, aos nossos corações.
e eu voltarei sempre para vos salvar. Por isso vocês podem contar comigo, não é? E quando virem os desastres que estão a ocorrer, quando virem essa grande aflição de que Jesus fala no princípio, não se desanimem, não percam a coragem. Antes, pelo contrário, levantem os olhos, porque eu estou a chegar. Eu estou a chegar. Estamos também aqui nos últimos dias antes do Advento, por isso já nos estamos a preparar para a vinda de Jesus no Natal, não é? Mas que é uma vinda muito, muito especial, não é? Nós podemos viver o Natal, devemos, e acho que devíamos aproveitar esta época do ano para sermos conscientes da grande misericórdia de Deus ao querer vir às nossas vidas, apesar dos nossos erros, apesar de tantos disparates que nós fazemos na nossa vida pessoalmente e a nível também de comunidade mundial, a nível de países, de governos, enfim, não vou falar de política, não é? Mas podemos constatar que nos enganamos muitas vezes, e que bom é que Ele nos dê uma oportunidade para começar de novo, para reconhecermos os nossos erros e começarmos de novo, não é? E assim é o que Jesus quer dizer quando nos diz: olha, quando vêm aquelas folhas tenras, nós sabemos que o verão está próximo, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também quando vocês virem acontecer este tipo de coisas, vocês podem ter a certeza que o Filho do Homem está perto. Vocês podem ter a certeza que eu estou perto. Está mesmo à porta, diz o Evangelho, está mesmo à porta. Esse sou eu, não é? Esse é Ele, é Jesus, não é? E diz: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acreditem em mim, tenham confiança em mim, porque quantas voltas dá a vida, dizemos nós, não é? Tantas coisas que aconteceram ao longo da nossa vida, quando cada um de nós, dependendo da sua idade, pensa no que já aconteceu, desde que nasceu, desde que era criança até agora, quantas coisas nós não imaginávamos que iriam acontecer, não é? E não falo só do coronavírus, tantas outras coisas, não é? No entanto, temos uma certeza: tudo passa, tudo muda, mas uma coisa não passa: a palavra de Deus, as palavras de Jesus são certas e cumprem-se, não é? Porque vêm do amor de Deus, do amor de Deus que é eterno, que não tem qualquer, não é suscetível de dúvida, porque é um amor perfeito, é um amor que não depende do nosso estado, não depende se nós somos bons ou maus ou perfeitos, não há ninguém perfeito, não é verdade? Por isso, eu convido-vos a compreendermos, também abrirmos os olhos para vermos estes sinais de que Jesus está perto nas nossas vidas diárias, por muito difíceis que sejam os tempos que correm, abramos os olhos para ver como Jesus está perto, como Jesus está vivo através do coração de um jovem que começa a descobrir o amor de Deus, como eu vejo aqui no Japão, entre jovens que nunca tinham ouvido falar de Deus e que começam a conhecer esse amor, começam a aprender a amar-se, a aceitar-se, começam a descobrir que têm um caminho próprio, que podem percorrer eles próprios com liberdade, não precisam de imitar os outros, não precisam de ser todos iguais. Enfim, por aí começa o verão. Por aí começam a brotar aquelas folhas verdes, não é? Tais como as da figueira, não é? Por aí começa a esperança que nos traz o Filho do Homem, que nos traz Jesus, mas claro, ele também precisa da nossa colaboração, não é? Ele precisa de nós, por isso que seja também um tempo em que nós possamos pensar: o que é que eu posso fazer para colaborar, para que Jesus possa realmente vir a este mundo e possa tornar-se presente nas nossas relações, na nossa sociedade, na nossa forma de convivermos uns com os outros.
o que é que eu posso fazer? Não é? Jesus precisa muito da nossa colaboração. Por isso vamos dedicar um tempo esta semana e estes últimos dias até iniciarmos o tempo do Advento a perguntar como é que eu posso colaborar para que Jesus possa vir e realmente habitar nos nossos corações e transformar este mundo de hoje que tanto precisa de ser transformado. Tenham um bom domingo e uma boa semana.